Olá, aluno do sétimo ano, espero que você esteja bem. Nós vamos agora fazer as correções dos exercícios que ficaram da semana passada, né? Página 158, 170 e 178. Né? Foram assuntos aí relacionados ao meio ambiente, alguns assuntos que nós podemos analisar, né? E ver quais medidas nós podemos tomar para cuidar melhor do ambiente em que nós vivemos. Né? Então, espero que vocês tenham feito esses exercícios, né? Alguns alunos deixaram as dúvidas lá na plataforma, respondi, né? Gostei de ver a interação de vocês. Vamos tirar aí agora a maior parte das dúvidas fazendo essa correção, tá? Começando aí com a página 58, toda a página, depois 170 e 178. Vamos lá, comparando aí com as respostas que vocês têm no caderno. Aqui o número 1 do sistematizar está pedindo para a gente analisar o gráfico, tá? Então, o gráfico a seguir apresenta o resultado de pesquisa realizada em Barcarena, no Pará, entre 2008 e 2012. Ele indica casos de internação por doenças infecciosas e parasitárias de veiculação hídrica, ou seja, transmitidos pela água. Indique as doenças com maior número de casos e indique formas de preveni-la. Então, analisando o gráfico, vocês vão perceber quais casos aqui são maiores. A gente logo identifica o ponto mais alto do gráfico na curva. Vão ser as diarreias e as gastroenterites de origem infecciosa, né? São doenças aí que a gente pega ingerindo o alimento contaminado, né? Ou até mesmo colocando a mão suja na boca, e essa mão que passou aí em diversos locais, né? Ou na terra, ou em maçanetas de porta, enfim, não foi lavado adequadamente, transmitiu aí o vírus, tá? Então, são essas as mais comuns aí para esse caso aí, analisando o gráfico. Aí tá pedindo pra gente ver as formas de preveni-los, tá? Então, aqui, a prevenção inclui medidas de saneamento básico, sempre, tá, gente? Então, a limpeza, né, dentro da nossa casa, ao redor, né, quintal, nas ruas, é muito importante. Tudo isso envolve saneamento básico. O esgoto, né, o tratamento do esgoto e a coleta do lixo. E hábitos de higiene, principalmente consumir a água filtrada ou fervida, lavar muito bem frutas e verduras e cozinhar os alimentos antes de ingerir. Então, medidas básicas aí de higiene já tratam com eficiência esses problemas relacionados aí a gastroenterites, ok? Vamos lá. Número 2. Estudos realizados na região amazônica no período de 1998 e 2005 encontraram correlação entre o número de focos de queimadas e as taxas de mortalidade em idosos por doenças no aparelho respiratório. Que conselho você daria a um idoso que vive nessa região para prevenir ou atenuar doenças respiratórias? Então, como uma pessoa que vive numa região onde as queimadas são constantes, pode aí diminuir esse problema aí para a sua vida? O que a gente vai indicar? Primeiro, beber bastante água, né? Porque a água aumenta os fluidos do corpo. Quando a gente ingere água, os fluidos do corpo aumentam e isso tudo facilita, né, o transporte de enzimas, o transporte aí de agentes, né, que ajudam ao nosso sistema imunológico a trabalhar, tá? Então, aqui, mucosas nasais úmidas retêm partículas indesejáveis, impedindo sua entrada no organismo. Então, funcionamento aí do sistema imunológico, tá? Comprovado. Além disso, evitar permanecer em locais muito secos com alto teor de partículas poluentes, né? Eu acrescentaria aqui nessa questão o uso, né, de máscaras, porque as máscaras vão impedir que os poluentes entrem aí pelo nariz. Então, por mais que seja incômodo, né, principalmente numa região onde é muito calor, mas é necessário, porque assim eles poderiam ter uma qualidade de vida melhor. Número 3, vamos analisar aqui um gráfico também. O gráfico a seguir mostra o número de casos de leptospirose na cidade de Blumenau, no período de 2001 e 2009, considerando que em 2008 Blumenau sofreu catástrofes ambientais ligadas a chuvas fortes, deslizamentos de solo e cheias. Interprete o gráfico e explique a evolução dos casos da doença. Então, aqui a gente vem seguindo, tá, o ano após ano e o número de casos da doença. Aqui 2001, 2002, 2003, 2004, aqui o número de casos. Aí a gente percebe que entre 2007 e 2009, nesse período aqui, né, exatamente no ano de 2008, os casos saltaram, né? De repente veio aqui um pico, né, de casos de leptospirose e depois ele caiu. Então, justamente nesse período, as coisas pioraram em relação
a transmissão da doença. Então, o que a gente pode interpretar aqui desse gráfico? Vamos ver aqui nosso padrão de resposta. O número de casos manteve-se constante, né? Então, aqui como vocês podem ver no início, variando de 20 a 40 aproximadamente até 2007. Em 2008 houve um aumento repentino. Com certeza foi ligado a essas catástrofes ambientais aqui, ó, as fortes chuvas. Tudo isso fizeram com que os animais se movimentassem mais, né, no caso os ratos, e a disseminação da doença foi muito maior, tá? Então aqui houve um aumento do número de casos diretamente relacionado a enchentes daquele ano. A leptospirose é transmitida por uma bactéria presente na urina dos ratos, que pode entrar em contato com seres humanos pela água da chuva, tá? Então esse aí é um dos problemas relacionados à leptospirose. Então finalizamos aqui a página 158. Vamos agora fazer a correção da página 170, tá? Segunda página aí dessa lista de exercícios. Começando aqui então a página 170, a primeira pergunta logo de cara já é bem objetiva, né? O que é o saneamento básico? A gente falou bastante sobre isso. Então ele vai ser, né, um conjunto de medidas, um conjunto de ações, serviços, enfim, que vocês colocaram aí relacionado a serviços, tá certo? Que visa, né, melhorar aí a qualidade de vida do ser humano, o bem-estar. Então eles vão ser um conjunto de ações, ó, que vai incluir captação da água, tratamento do esgoto, tratamento da água, distribuição da água, limpeza, né, das ruas, coleta do lixo, tudo que está relacionado à limpeza do ambiente urbano, né, tem aí a ver com o saneamento básico. Então vocês vão pensar na resposta aí de acordo com essa linha de raciocínio. Número 2, a gente tem um gráfico aqui para analisar também. Essas questões estão cheias de gráficos. Aqui, ó, o IAV, Índice de Área Verde, calcula a área de cobertura vegetal em metros quadrados pelo número de habitantes dessa mesma área. Analise o gráfico a seguir e explique qual é a situação das cidades hipotéticas apresentadas no gráfico no que se refere às áreas verdes urbanas. Compare seus índices com os indicados pela Sociedade Brasileira de Áreas Urbanas e pela Organização das Nações Unidas. Quais cidades estão dentro desses parâmetros? Então, o que vocês vão fazer aqui para analisar esse gráfico? Vocês vão comparar as cidades aqui em amarelo, certo? Que são cidades aí hipotéticas, cidades que foram nomeadas aleatoriamente aqui, né, de A a L. Vocês vão comparar essas cidades com o padrão estipulado aí pela ONU, pela SBAU, relacionada aí ao índice, né, de área verde ideal, as cidades que são ideais aí, relacionadas a esses parâmetros. Então, vocês vão comparar o amarelo com esse azul. Então, quem chega mais perto é esse daqui, né, a cidade K. É o que está praticamente igual, né, está até um pouquinho maior aqui. Mas o que chega mais perto dos parâmetros é a cidade K. Vamos ver aqui o padrão de resposta. Das cidades indicadas, apenas a cidade K apresenta índice de áreas verdes aceitável, com valores acima dos recomendados pela SBAU e pela ONU. As demais estão abaixo. Então, é essa cidade aqui que tem, digamos assim, uma melhor qualidade de vida, né? Dá um melhor bem-estar para a população que mora ali na região, tá? Tudo isso relacionado ao meio ambiente, relacionado ao clima, relacionado à área verde, relacionado a enchente. Então, como é uma cidade que tem bastante área verde, então todos esses fenômenos naturais são menos frequentes, tá? Porque as áreas verdes ajudam a impedir alguns fenômenos naturais relacionados ao deslizamento de encosta, enchente, tudo isso. Ok? Número 3. Qual é a importância das políticas públicas relacionadas ao tratamento de esgoto, né? Então, vocês vão falar aí também da importância do tratamento de esgoto, que está relacionado. Então, o que nós podemos falar aí sobre ele? Essas políticas públicas destinam-se à coleta, ao tratamento e à destinação tanto do esgoto doméstico como do esgoto industrial. Tudo isso, gente, vai contribuir para a diminuição das doenças, né? Vai contribuir para a melhor qualidade de vida das pessoas, tá? Então é muito importante a gente ter essa noção de que esse tratamento de esgoto é importante para diminuir a poluição e principalmente para dar aos seres humanos uma melhor qualidade de vida, tá?
Então, fechamos aqui também o sistematizar da página 170. Vamos aí à página 178. Também sistematizar aí dessa página. Nós temos, então, 3 questões relacionadas. Então, aqui no número 1. Há mais de 100 anos foi realizada no Brasil a primeira campanha de vacinação em massa, idealizada por Oswaldo Cruz. Qual era o objetivo dela e qual foi a dificuldade encontrada pela campanha? Então, assim, falou em vacina, né? Se até hoje algumas pessoas ficam um pouquinho assustadas, imagina há 100 anos atrás, as pessoas ficavam apavoradas e tudo isso contribuiu para a dificuldade, né? Para muitas pessoas criarem resistência e não aceitarem aí a vacinação. Então, vamos ver aqui o padrão de resposta. Controlar a varíola, que dizimava boa parte da população do Rio de Janeiro. Então, esse era o objetivo, tá? A vacinação foi instituída de forma autoritária e a população sentiu-se humilhada pelo poder público arbitrário e violento. E isso, somando-se à insatisfação das pessoas com outras políticas do governo, ocasionou uma revolta que durou uma semana, conhecida aí como a revolta da vacina, tá? Bem famosa aí nos livros de história. 2. Quais são as vacinas que os jovens devem tomar? Então, você, adolescente, né, que está aí nessa fase, qual vacina você deve tomar? Será que você já sabe? Então, aqui a gente tem uma listinha, né? Se o adolescente tomou todas as vacinas quando criança, deve fazer o reforço das seguintes aqui. Temos a lista: hepatite B, tríplice, contra difteria, coqueluche e tétano e a vacina meningocócica. E tomar a vacina contra o HPV para jovens aí e adultos, né? Então, são uma listinha importante para a gente saber. 3. Por que dizemos que a vacina é preventiva, né? Ela evita a doença, evita a contaminação. Qual é a relação? Ela estimula, tá, gente, nossos agentes infecciosos, nosso sistema imunológico a produzir células de defesa. Então, ele identifica ali, né, o contato com o vírus enfraquecido, cria uma memória imunológica e guarda essa memória imunológica dentro do nosso organismo, nas células do sistema de defesa, e tem a capacidade de passar para as outras células também. E assim a produção de anticorpos é muito mais eficiente. E em algum outro momento da vida de vocês, quando vocês entrarem em contato com um tipo de agente infeccioso novamente, o nosso corpo vai combater, porque ele já vai reconhecer. Então, a vacina, ela funciona dessa forma, impedindo aí a proliferação de doenças, tá? Então, por isso que nós dizemos que ela é uma medida preventiva. Depois que já tomou a vacina, não adianta, depois que pegou a doença, não adianta tomar mais a vacina, né? Porque o próprio corpo vai criar essa memória imunológica, tá bom? Então, finalizamos aqui na página 178, né? Nós fizemos somente sistematizar sobre esse assunto aí tão importante relacionado à higiene, saneamento básico, né? E ao próprio cuidado que nós devemos ter com o nosso organismo. Então, espero que vocês tenham entendido e tirado as dúvidas de vocês e até as nossas próximas aulas aí com uma nova matéria. Tchau, tchau, gente!